É Vida e Saúde começando! E a gente fica muito feliz em saber que você não perde o programa, que tá ligadinho na Novo Tempo e ligadinho aqui no Vida e Saúde também, para aprender a como cuidar da sua saúde da sua família. E olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre a saúde dos rins. Você sabe qual papel importante ele exerce? Você tem cuidado aí corretamente dos seus rins? Hoje a nefrologista, a doutora Mariana Menegusso, ela vai nos ensinar dicas preciosas de como cuidar melhor da saúde dos nossos rins. E ainda no Claramente, o doutor César responde perguntas enviadas por vocês. E na receita eu vou receber aqui a chefe Arlete Júlio, que vai ensinar 3 receitas de sucos para purificar os nossos rins. Tá tudo combinando hoje aqui no Vida e Saúde e você não pode perder. Mas antes a gente gosta de começar o programa com uma reflexão. E eu trago aqui um verso que ele é muito conhecido. Ele está na Bíblia, em Provérbios 17, 22. Diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Já deve ter ouvido esse verso, né? Eu sei, gente, que às vezes é difícil passar pelos problemas com o coração alegre, mas sabe que tem um segredinho? Se você tá ali apegado com Jesus, se você tem o seu coração alegre por conhecer Jesus, por confiar nele, eu tenho certeza que você vai conseguir passar por esses problemas, esses momentos de dificuldade de uma maneira mais leve, tá? Fica aqui essa dica, essa reflexão pro seu dia, pra sua tarde, tá bom? Vida e Saúde está começando, a gente vai pro intervalo rapidinho e volta já com informação para você. É rapidinho, a gente já está de volta hoje com esse assunto, saúde dos rins. Talvez você não tenha dado tanta importância, né, para os seus rins, mas esse órgão é essencial para a nossa vida, para a nossa saúde. E a gente vai conversar aqui com a doutora Mariana Menegusso. Tudo bem, doutora? Ela que é nefrologista, né? Isso mesmo, tudo bem, Flávia? Que bom ter você aqui com a gente hoje com esse assunto, né? Talvez as pessoas não deem tanta importância aí para a saúde dos rins e acaba que não olha direitinho para ele e pode ter problemas futuros. Mas eu queria saber, doutora, que papel o rim exerce aqui no nosso corpo? Bom, os rins, na verdade, né? São essenciais para a nossa saúde, são considerados órgãos vitais, que sem eles a gente não consegue viver, pelo menos sem um deles, né? Os rins, eles vão fazer a filtração de todo o nosso sangue, fazendo com isso a regulação da quantidade de líquido, de sais, de minerais, de eletrólitos, e isso ajuda no controle da nossa pressão. Os rins também vão exercer um papel de promover a formação de células de sangue, então ajudam a regular a anemia, a gente não ter anemia. Participam também de forma fundamental na saúde dos ossos, porque os rins que vão regular a quantidade de cálcio, de fósforo, os rins vão ativar a vitamina D que a gente absorve pela pele. Tudo isso é papel do rim. Olha só, você falou aí muita coisa, porque muita gente, eu acho que pensava que era só filtrar aí o sangue, mas quantas coisas estão envolvidas aí nos rins. E, doutora, é preciso estar sempre atenta a qualquer sinal de problema com os rins. Que sinais podem ser esses, assim, para indicar que algo não está indo bem? Bom, é muito importante a gente dizer que as doenças renais, na maioria das vezes, são silenciosas no seu início. E é justamente nesse início que a gente consegue ainda fazer muitas coisas para prevenir a progressão. Então, para a gente descobrir se tem algo de errado no nosso rim, é importante fazer um exame chamado creatinina. É a dosagem de um elemento no sangue e também um exame de urina simples. Sintomas de doenças renais já vão aparecer em fases mais avançadas ou então em doenças mais graves, mas a gente pode estar atento a um inchaço que nunca melhora, a um aumento repetido da pressão, a uma presença de espuma na urina, alteração na cor da urina. Todos esses são sinais de que alguma coisa pode não estar funcionando bem nos rins.
Nossa, olha aí, fica atento. Agora, cansaço físico ou mental, de alguma forma pode comprometer também, doutor, o funcionamento desse órgão? Na verdade, o cansaço ele é uma consequência de um rim que não está funcionando bem. Então, geralmente, na insuficiência renal crônica já avançada, a gente vai ter uma pessoa mais cansada, mais indisposta. É uma consequência da doença renal. Ai, que triste, né? Mas olha, algumas medidas simples podem te ajudar a cuidar aí da saúde dos seus rins. E a gente quer trazer essas dicas aqui, né, doutora? Vem pra cá você de casa também. Olha, a doutora tem várias orientações aqui que podem te ajudar a prestar atenção no seu rim e a cuidar melhor da sua saúde. Vamos começar aqui, doutora Mariana? A primeira dica que a gente traz é uma dieta equilibrada. Como uma dieta pode influenciar na saúde do meu rim, doutora? A alimentação é um dos pontos principais de prevenção e cuidado do rim, tá? Então, o que a gente sabe hoje é que uma dieta plant-based, a dieta baseada em alimentos de origem vegetais, é a melhor dieta para cuidado renal, tanto em relação à doença renal crônica, quanto em relação à pedra nos rins. Quanto menos alimentos de origem animal a gente consumir, a gente tem uma melhora da função renal. E as frutas, legumes e verduras, elas não são neutras, mas elas vão ter benefícios. Então, é importante que a alimentação seja assim e com o mínimo possível de alimentos ultraprocessados, que vem pacotinho, caixinha, latinha, esse tipo de alimento. Doutora, o que esses alimentos fariam aqui no rim? A gordura, o açúcar, esses processados, como que eles vão prejudicar esse nosso órgão? O que acontece é os alimentos ricos em sal, eles vão fazer com que o rim tenha uma sobrecarga no seu trabalho de filtração. No início eu falei que o rim é quem regula a quantidade de sal que fica e que sai do nosso corpo. E com isso, o rim vai ter um trabalho adicional e, além disso, vai ativar alguns mecanismos hormonais que vão fazer com que a nossa pressão suba. Então, quanto mais sal eu como, maior a tendência da minha pressão ficar alta. Além disso, eu propicio uma chance maior de formação de pedra no rim. Ai, nossa, e quem já sofreu com pedra nos rins, né? Alguns cristais reclamam que é muito dolorido isso, então, olha, evita esse tipo de alimento para você não ter esse problema. Vamos aqui para mais uma dica que você já acabou falando aí, né, doutora? Evitar o excesso de sal. Ai, 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 gente. Maneirar nessa mão aí na hora de cozinhar, hein? E mais importante até do que a mão na hora de cozinhar, eu insisto em evitar os alimentos ultraprocessados, né? Aqueles Legal. que a gente compra pronto, porque esses têm uma quantidade de sal que a gente não consegue ter controle, ele já está lá dentro. Sim. Então é muito importante consumir o mínimo possível desses alimentos, procurar sempre uma alimentação mais natural que a gente mesmo faça em casa. Legal, olha essa dica. A próxima que eu trago aqui, doutora, é evitar o sobrepeso e a obesidade. Por que o excesso de peso pode influenciar na saúde do meu rim? Bom, a gente sabe que doenças como diabetes e hipertensão são mais comuns nos pacientes com sobrepeso e obesidade. E essas doenças são as principais causas, elas são responsáveis por 80% dos casos de doença renal crônica. E quando eu evito o sobrepeso e a obesidade, eu vou diminuir os fatores de risco do meu rim. Que legal, gente. Aqui a nossa próxima dica, beber água. Eu acho que todo mundo fala isso, né? Quando sente talvez uma dorzinha nas costas ou que tá com algum problema, olha, tem que tomar água. Já tomou água hoje? Ou a cor do xixi que dá muito alterada? Já todo mundo, essa dica aqui eu acho que já tá mais ou menos encaminhada. É verdade. E a água realmente é fundamental para que os rins funcionem bem, né? A água é o veículo que vai fazer com que o sangue da gente chegue aos rins e seja filtrado por ele. Se eu tomo pouca água, esse sangue vai ser em menor volume e ele vai ser filtrado menos vezes. Eu não vou conseguir me livrar com tanta facilidade dos elementos tóxicos, dos excessos de sais que eu preciso eliminar pela urina. Então, um mecanismo que
Deus criou tão perfeito que quando a gente come mais sal, a gente sente mais sede. Justamente quem desencadeia isso, o motivo da gente ter isso, é para facilitar o trabalho do rim. Legal, doutora. E realmente, quando a gente não bebe água, pode ter pedra nos rins ou a pedra nos rins pode vir por outros fatores? A formação de pedra é multifatorial, mas o principal fator é sim uma urina concentrada. Então, quanto menos água eu tomo, menor vai ser o meu volume urinário, maior a chance dos cristais que estão lá dentro dessa urina se aproximarem. Quando eu tomo bastante água, eu tenho uma urina mais diluída. Isso diminui a chance de formar pedra. Então, de todas as medidas que a gente orienta na prevenção da formação de cálculo urinal, tomar água o suficiente para ter pelo menos a eliminação de 2 litros de urina por dia é a medida mais importante de todas. Doutora, e você falou aí da questão da urina, né? É bom mesmo observar. Às vezes você nem dá aquela olhadinha, mas tem que ver a cor do xixi, que cor que tá clarinho, mais amarelado, escuro. Em alguns casos, né, doutora, pode sair até com espuma, não é isso? Apresentando problema aí nos rins? Justamente. Observar a cor da urina é uma medida muito importante. Então, a nossa urina, as pessoas sempre perguntam quanto de água precisa tomar por dia. Não existe uma medida padrão, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, do grau de metabolismo, da idade, do clima da cidade onde você mora. Então, o que a gente tem para saber se a gente está tomando água o suficiente é a cor da urina, que deve ser bem clarinha, praticamente sem cor. Quando eu noto uma urina mais amarelada, às vezes quase laranjada, provavelmente eu estou desidratada. Eu posso ter uma urina um pouco marrom, às vezes, isso pode indicar saída de algum elemento como sangue ou outros elementos que não deveriam sair da urina, então é sinal de que alguma coisa não está legal. E sobre a espuma, o que acontece é que esse filtro, ele às vezes fica um pouco frouxo. Então, de forma bem simplificada para vocês entenderem, se a gente pensar num filtro de café, que a gente não consegue ver os buraquinhos, e pensar numa peneira, onde a gente já consegue ver os buraquinhos, é mais ou menos isso que acontece com o rim. E aí ele vai deixar passar uma quantidade de proteína que deveria ficar retida no sangue, acaba saindo na urina, e essa proteína gera espuma na urina. Olha só, então a gente está vendo aqui que os rins estão super interligados com o sistema urinário, né, doutora? Então é importante mesmo a gente observar esses sinais. Em conjunto aqui com esses cuidados que a gente já mostrou, tem um outro que as pessoas podem achar que não tem relação, mas tem tudo a ver. Praticar exercícios físicos, olha isso. Justamente, a gente sabe hoje, inclusive a prática de exercício físico ligado a doenças renais tem sido muito estudado. Eu tenho acompanhado o trabalho de um grupo que se dedica exclusivamente a esse assunto lá de Brasília, mas o que a gente sabe hoje é que, primeiro, o exercício físico vai prevenir a progressão ou a piora da hipertensão, do diabetes, do sobrepeso, da obesidade, que são fatores de risco para as doenças renais. Segundo, que a prática do exercício físico, ela libera alguns hormônios, algumas substâncias que têm sido chamadas de exercinas. E essas substâncias, elas têm efeitos diretos no rim e melhoram a saúde do rim. Então, cada vez mais, tanto para quem não quer ter, mas quanto para quem já tem a doença renal, o exercício vem vindo aí como uma medida não só coadjuvante, mas principal de tratamento. Nossa, e a gente tem falado bastante aqui, né? Porque as pessoas praticam, às vezes, o exercício por uma questão estética e durante a semana, várias vezes aqui no Vídeo Saúde, a gente mostra que o exercício é para manter você uma pessoa saudável, né? Não é só na parte de fora, olha até nos seus rins, ele tem um papel muito importante. Agora, doutora, essa próxima dica aqui, a gente sabe que não fumar. O fumo prejudica em diversos aspectos na nossa saúde, pode ter influência negativa em vários órgãos, inclusive nos rins. Como que ele atua, o cigarro, nos rins? A gente tem que pensar que o principal mecanismo de lesão do cigarro
é afetar a parede dos microvasos, dos pequenos vasos do corpo. E o rim é justamente um enovelado de vasos muito pequenininhos. Então, eles podem ser afetados diretamente por esse fator. Outra coisa é que o cigarro pode desencadear um processo de câncer renal, né? Então, o cigarro, ele é um forte indutor de câncer na bexiga, que está ligado ali ao aparelho urinário, mas também nos rins. Então, é um fator de risco para câncer renal. Ai, gente, que triste isso, olha. E associado também com não fumar, tá coladinho aqui, ó. Não beber e realizar exames preventivos ou de rotina, doutora? Então, o que a gente recomenda, né? Como eu falei no início, a doença renal ela é silenciosa. Eu só vou descobrir fazendo um exame. Quem que precisa fazer esse exame e a partir de que momento? Vou lembrar vocês de pedirem para o seu médico, toda vez que forem fazer um check-up, lembrar o médico, doutor, você colocou aí uma creatinina, que acreditem vocês ou não, às vezes eu recebo exames assim de 37 páginas e não tem uma creatinina dosada. Então, é importante dosar a creatinina e fazer um exame de urina. Mas pessoas que têm casos na família precisam fazer isso em idades precoces, né, mais jovens. Pessoas que têm obesidade, hipertensão ou diabetes também precisam fazer a partir do diagnóstico dessas doenças e a população geral a partir dos 40 anos. Em relação à bebida alcoólica, a gente tem trabalhos que mostram toxicidade direta do álcool em relação ao vinho. Então, além disso, a gente sabe que a bebida alcoólica aumenta a pressão arterial, piora o controle do diabetes, dificulta a perda de peso. Eu estou batendo sempre nessa questão da hipertensão e do diabetes, que realmente são os principais fatores de risco. Então, a bebida alcoólica realmente não combina com a saúde do rim. E, em alguns casos, pode até... às vezes as pessoas falam que a cerveja é útil para eliminar a pedra no rim. Tá hidratando, né? Justamente, mas na verdade ela faz o efeito contrário. Sim. Ela faz o corpo perder uma quantidade de líquido que ele já não tinha, às vezes. Então, se a pessoa não estava se hidratando de água, ela já não estava com o seu tanque cheio, o álcool vai lá e abre um buraco nesse tanque e faz sair de onde não deveria. Ai, gente, olha aí quantas dicas importantes, né? Doutora, eu queria só que a gente recebeu essas orientações aqui, várias dicas. Vamos só reforçar para o pessoal de casa, você falou aí dos ultraprocessados que fazem mal, mas então o que seria assim uma alimentação ou que alimentos eu posso comer para favorecer o meu rim? Existe alguma categoria de alimentos, por exemplo, frutas vermelhas ou verdes escuras, o que pode me ajudar nessa dieta para a saúde do rim, doutora? Na verdade, todo o conjunto de frutas, legumes e verduras vai ter um efeito benéfico sobre a saúde do rim. O que a gente tem assim de específico já não é mais tanto em relação ao rim, mas em relação à bexiga, por exemplo. A gente sabe que o cranberry, né, que é uma frutinha que a gente não tem a fruta in natura aqui no Brasil, mas a gente tem fruta seca, a gente tem um extrato dessa fruta. A gente sabe que em mulheres jovens isso pode ter um efeito de proteção em relação às infecções urinárias de repetição. Algumas frutas também têm uma maior quantidade de ácido cítrico ou citrato e são protetoras na formação de pedras nos rins. Então, são o melão, o limão, a laranja, a mexerica. Mas todas as frutas, legumes e verduras, os grãos integrais, as castanhas, todos eles são benéficos para a saúde renal, porque isso vai moldar a nossa microbiota intestinal, com certeza vocês já falaram muitas vezes a respeito disso. E essa microbiota, né, que está lá no intestino, vai produzir fatores que vão ser protetores para os rins, assim como se eu faço o contrário disso que eu estou falando, se eu como uma alimentação muito rica em açúcar, gordura, carne, eu vou estimular fatores tóxicos para o rim. Nossa, doutora, mas é uma aula aqui, né? A gente agradece muito a sua participação, as suas orientações. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, o pessoal de casa vai tentar colocar em prática essas dicas que você deixou aqui. E, doutora, se o pessoal de casa quiser entrar em contato com você, tirar mais alguma dúvida, eu vou deixar aqui o seu Instagram, pode ser?
Com Tá certeza, passando aqui fico na à disposição. tela. Legal. Podem me mandar mensagens por lá, a gente sempre estou em contato com os meus seguidores, respondendo as dúvidas, fico à disposição. Legal, olha, doutora, abreviado, doutora Mariana Menegusso, com 2 S, está aparecendo aqui na sua tela. Já anota aí o contato dela para você tirar as suas dúvidas. Doutora, mais uma vez, obrigada, é muito bom ter você aqui com a gente. Até uma próxima, viu? Obrigada a vocês, um abraço. Legal. Olha só, aprendemos bastante hoje, hein? Já começa a colocar essas dicas em prática hoje mesmo. Não precisa esperar segunda-feira para mudar os seus hábitos, não. Combinado? No próximo bloco, a gente tem aqui o Dr. César respondendo as dúvidas que vocês mandaram para ele. E ainda hoje a gente vai receber a Arlete Júlio, que vai ensinar sucos para purificar os rins. Que ingrediente será que ela vai usar nessa receita, hein? Fica com a gente, o Vida e Saúde volta já já.